Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra de Deus, irmãos. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Depois nós vamos estar aqui ceiando, participando aqui da Santa Ceia, em nome de Jesus. Mas o Senhor falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos meditar do versículo 14 ao 21. Vou ser breve, porque depois vamos estar também ouvindo a palavra da ceia, mas eu quero compartilhar nessa noite, 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 14 ao 21. E que você possa reter essa palavra e sair daqui, irmãos, transbordante do amor do Pai nessa noite. Glória a Deus. Vamos ler essa passagem, está sendo projetado. Você pode acompanhar ali também, no Data Show. A palavra do Senhor nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, pedimos a tua graça, peço a ti a sabedoria para que eu possa compartilhar a tua palavra. Fala com a tua noiva, Pai, com a tua igreja, que os teus filhos venham sair diferentes, meu Deus, nessa noite, e que essa palavra seja um divisor de águas, meu Deus, na vida deles. É o que nós pedimos no nome precioso de Jesus Cristo. E livra-nos de todo mal, Senhor, de toda distração, cansaço físico, tudo aquilo que possa nos roubar da palavra do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que texto precioso, poderoso da palavra de Deus, uma porção tremenda da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, a segunda carta do apóstolo Paulo é a carta mais profunda escrita pelo apóstolo Paulo, aonde ali ele coloca o seu coração, as suas entranhas diante da igreja de Corinto. Uma carta que eu encorajo a você a estudar, examinar na sua casa. Ao decorrer da semana eu estava estudando essa carta e compartilhando ali no grupo, no WhatsApp, muitas passagens bíblicas. Então, irmãos, estude essa carta. E o que me chama a atenção é o capítulo de número 5, aonde o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele começa dizendo para mim e para você, que o amor de Cristo nos constrange. Olha como é que começa o versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Quando o apóstolo Paulo ele começa a refletir sobre o amor de Jesus Cristo, ele fica constrangido
constrangido, irmão. Ele se sente pequeno, ele se sente diminuído, tamanho a dimensão, algo que excede o entendimento, o raciocínio do homem. O amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você já ficou constrangido alguma vez, talvez uma situação que você ficou envergonhado, constrangido, ou talvez uma situação que você foi enaltecido e você também ficou constrangido, talvez um presente que te deram, mas aqui ele está constrangido quando ele para refletir no amor do Senhor, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, irmãos, ministrar aqui sobre 6 pontos que nós vamos refletir nessa passagem sobre o amor do Senhor Jesus. Porque o que leva, irmãos, um Deus tão poderoso, o que leva um Deus tão soberano como o nosso Deus, aonde diante dele não há outro Deus, o que leva esse ser, que não é ser, ele é, ele pode, não tem como defini-lo, não tem como colocá-lo, enquadrá-lo, ele supera, ele transcende todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus, ele mede a terra a palmos. Imagina o tamanho da mão desse Deus. A palavra do Senhor diz que as águas dos oceanos cabem na concha da mão de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece as estrelas pelo seu nome, e a ciência já conseguiu, através dos estudos, dizer que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia. Então imagina um Deus que conhece estrela por estrela, a dimensão, o poder, a capacidade, a soberania desse Deus. Agora eu pergunto para você, o que levou esse Deus a entregar o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você? O que levou um Deus tão grandioso, tão poderoso, que transcende todas as coisas, cuja palavra de Deus diz que os céus dos céus não podem conter a sua glória enche céus e terra. Um Deus que a palavra diz que a terra, o mundo, o planeta, é como se fosse o estrado dos seus pés, é como se fosse um tapete. O que leva esse Deus a enviar o seu único filho unigênito a morrer numa cruz por mim e por você? O que leva esse Senhor da glória, Jesus Cristo, descer lá da sua majestade? Como a palavra de Deus diz em Filipenses, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele desceu e vir e morrer numa cruz por mim e por você, irmãos. Você sabe qual é a resposta? Você sabe qual é a resposta? É o amor. É o amor. Deus nos amou de tal forma. O apóstolo João, quando estava escrevendo João capítulo de número 3, versículo 16, ele não conseguiu expressar em palavras, então ele disse: porque Deus amou de tal forma. Ele não achou uma palavra, mas o que levou o Senhor foi o amor. Então eu quero que você entenda nessa noite: você é amado do Pai, aleluia. Você é amado do Senhor. E nesse texto, irmãos, eu quero falar sobre 6 pontos que extraímos, 6 lições de amor que nos constrange, que é para você sair daqui dessa noite com esta convicção, constrangido do amor do Pai por você. E a primeira lição e o primeiro ponto que eu destaco aqui nessa passagem está no versículo de número 14, que nos diz: ele morreu, logo todos morreram. Ele morreu e logo todos morreram. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós.
E como é profundo e poderoso quando nós entendemos, irmãos, que nós morremos também com Ele. Porque o texto está dizendo para nós aqui nessa noite, que Jesus morreu, se Ele morreu, logo todos morreram. E eu e você morremos com Jesus Cristo naquela cruz. Você precisa nessa noite ter o seu entendimento iluminado, aberto, para você compreender que você morreu com Jesus Cristo. Esses tempos atrás nós estávamos aqui fazendo a reforma ali atrás da cantina. Estava eu e o meu pai e a gente ali no trabalho. Daqui a pouco chegou um homem ali na porta, quero conversar com o pastor. Daí eu falei para ele, eu sou o pastor. Pastor, me chamou ali fora e ele falou para mim, pastor, eu sou usuário de drogas e eu estou aqui com muita vontade de usar drogas. Mas quando eu estava com a minha moto saindo, eu falei, eu vou procurar uma igreja e vou pedir uma palavra de Deus, porque eu não quero usar drogas. Ele abriu o coração mesmo. E nós começamos a conversar, aquele homem entregou a vida dele para Jesus. E eu falei assim para ele, irmão, a palavra do Senhor, ela nos diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, sabe o que acontece? Nós morremos com Jesus Cristo. E se nós morremos com Jesus Cristo, sabe o que acontece logo a seguir? Nós ressuscitamos com Ele. Eu falei para ele assim, ó, sempre que você tiver vontade de usar drogas, você vai repetir uma frase. Ele falou, fechado, pastor. Sempre que você tiver vontade de usar drogas, você vai repetir uma frase. Você vai dizer assim, estou morto com Jesus Cristo. Eu morri com Jesus Cristo. Eu estou morto para o pecado e estou vivo para Deus. Essa é a frase que eu falei para ele. Então você saiu da igreja, sentiu vontade de usar droga, você vai repetir, estou morto para o pecado e vivo para Deus. Repita comigo, estou morto para o pecado e vivo para Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que se você crê em Jesus, se você acreditar em Jesus Cristo, significa que você morreu para o pecado e que agora em diante você vive para Deus. Então, se as drogas, se o vício, se qualquer coisa que aprisione você vir contra você, você tem que entender a palavra de Deus e declarar: droga, você não tem mais poder sobre a minha vida. Álcool, você não tem mais poder sobre a minha vida. Qualquer área da sua vida. Por quê? Porque você morreu com Jesus Cristo e você ressuscitou para viver para Deus. Louvado é o nome do Senhor. E isso o texto de Romanos capítulo de número 6 explica de uma maneira tremenda. Então talvez você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem. Talvez alguém está pela live ouvindo essa mensagem. E o teu problema não é as drogas. O teu problema pode ser o álcool. O teu problema pode ser a mentira. O teu problema pode ser a vaidade. O teu problema pode ser mamon, um ídolo. O teu problema pode ser a pornografia. O teu problema pode ser o adultério. E você se sente como aquele homem escravizado. Você não consegue. Então essa é a boa notícia. Se um morreu, logo todos morreram. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele quebra o poder do pecado na nossa vida quando nós entendemos que morremos com ele e ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. Então você precisa compreender isso. Então o pastor quer deixar para você nessa noite: quando o pecado vir, quando a tentação vir, você vai declarar: estou morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu morri com Jesus Cristo e ressuscitei com Ele para uma nova vida. Então isso é tremendo, irmãos.
Isso é fantástico quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que morremos com Ele, que Ele morreu por nós. O poder do pecado é neutralizado na sua vida. Por isso que eu falei para aquele homem: cara, declara isso, cara, confessa isso. Está com vontade de usar, tu vai declarar. E pode usar depois, não falei para ele usar, claro, né? Mas eu falei, se tu for usar, tu vai declarar a frase e vai continuar. Mas isso vai ganhar proporção, porque é pela fé, irmãos. Você precisa receber pela fé, porque o texto é claro. Então, o amor do Senhor nos constrange, porque Ele morreu por nós e nós morremos com Ele. Então, se você se deparar com uma pessoa com um problema dessa área, irmãos, uma pessoa que é escravizada pelo pecado, ensina isso. Ensina isso. Tem pessoas que não vão acreditar, mas tem aquela boa semente, aquela semente vai cair num coração e vai fazer toda a diferença. Nós morremos com Jesus Cristo, amém? Quem morreu com Jesus Cristo aqui? Nós morremos com Jesus Cristo. Irmãos, quando eu falo de morrer com Jesus Cristo, é óbvio que nós não morremos fisicamente, amém? Você está aí nessa cadeira, é a sua velha pessoa. O velho Gilvan morreu com Jesus Cristo. A velha Mara, o velho João, a velha Maria, eu não sei o seu nome, mas o velho, aquilo que te fazia escravo de Satanás, do pecado, aquilo que te aprisionava, aquilo morreu com Jesus Cristo naquela cruz. Isso já é motivo de tu agradecer, glorificar, adorar ao Senhor. Somos constrangidos pelo amor dele, porque se ele morreu, todos nós morremos. A segunda lição de amor que aprendemos aqui está no versículo 15. O texto nos diz que e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A segunda lição que eu extraio aqui, que o Senhor concede a nós a oportunidade de viver em novidade de vida. É uma lição de amor. Ele morre por nós, Ele ressuscita você e concede a você uma nova oportunidade de viver para Ele, uma oportunidade de viver uma vida agora para agradá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Irmãos, essa é a vida que o Senhor deseja, uma vida aqui na face dessa terra que você não venha mais viver para si mesmo. E a pergunta que eu quero deixar aqui é: para quem você tem vivido? Você tem vivido para o Senhor? Você tem vivido para quem? Ou você tem vivido para si mesmos? Os seus sonhos, os seus planos, e o Senhor Jesus sempre de lado, esquecido, jogado para o escanteio. Ele concede a você a oportunidade de viver em novidade de vida, de viver para Ele. Nós estamos chegando no término do ano de 2022. E eu quero lhe deixar essa pergunta aqui. Nesse ano, para quem você tem vivido? Mais um final de ano, dezembro, logo o início de janeiro 2023. Para quem nós temos vivido? Será que Ele morreu e ressuscitou para que eu e você vivamos para nós mesmos na face dessa terra? Não, irmãos. Ele ressuscitou para que você viva para Ele. Aleluia. Para que você viva para Ele, para que você trabalhe para Ele, para que você conquiste para Ele. Ele quer ser o centro, Ele deseja. É óbvio que Jesus, meu irmão, Jesus não é um mendigo, amém? Jesus não está aí cobrando: ai filho, minha filha. Mas é o desejo, é a palavra dele. Ele é um Senhor da glória, irmãos. Ele está coberto de glória nesse momento, amém? Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, viva para Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que você viva para Ele.
E quando nós vivemos para o Senhor, irmãos, nós somos sustentados pelo Senhor. Nós somos abraçados pelo Senhor, nós somos confortados por Ele. Viva para Ele. É a segunda lição de amor que eu extraio dessa passagem bíblica tão preciosa. A terceira lição, irmãos, está no versículo de número 17. No versículo de número 17, um texto muito conhecido, que nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A terceira lição desse amor que nos constrange é que o Senhor lança o nosso passado no mar do esquecimento. Ele pega o teu passado e lança no mar do esquecimento. Essa é uma das cláusulas da nova aliança: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então é uma lição de amor, porque nós poderíamos viver na face dessa terra, irmãos, olhando para trás como um caranguejo sempre. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fui assim, eu fui assado. Quero dizer para você nessa noite que o amor de Jesus Cristo, o amor que nos constrange, pegou o teu passado. Se você nessa noite entender, se nessa noite você compreender o lamaçal que você vivia, Ele pegou isso e lançou para trás. E está dizendo: filho, minha filha, daqui para frente é novidade de vida. Eu amo você. É uma lição de amor. Um amor que nos constrange. Então talvez você, nesse ano, viveu uma vida estagnado no passado. E o passado nos neutraliza, irmãos. O passado neutraliza você. Se você não conseguir lidar com o seu passado, você vai ficar neutralizado no seu presente e vai matar o seu futuro. Você precisa deixar para trás e tomar pela fé essa graça, esse amor, essa bondade. Lança para trás, porque se Ele não se lembra, quem é você para se lembrar? Se Ele deixou, quem é você para se agarrar e se apegar a isso? Lança para trás, deixa. Eis que as primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa para trás, viu? Quem gosta do passado é Satanás, para nos ficar acusando, para nos ficar ali condenando. Mas quem está em Cristo, nenhuma condenação há para estas pessoas. Ele está dizendo para nós aqui nessa noite: ei, deixa o passado. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e caminho, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3. Olha como é que era a vida do apóstolo Paulo. Ele esquecia das coisas que ficavam para trás. Ele não ficava guardando mágoa, irmãos. Ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, e a meta dele era Jesus, era conhecê-lo mais e mais, o seu Salvador. Então, meu filho, minha filha, aqui nessa noite, Deus tem algo precioso, poderoso para você. Deus tem algo tremendo para todos nós, mas nós temos que acreditar, nós temos que crer, nós temos que crer e seguir em diante, e não deixar que o passado, que as coisas venham neutralizar e bloquear você agora no presente. E tem coisa nova de Deus para você. Ele vai usar muita gente aqui de uma maneira poderosa no ano de 2023, amém? Uma maneira tremenda. Ah, pastor, mas lá atrás não deu certo. Ah, pastor, mas lá atrás não funcionou. Deixa para trás,
Você é uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem algo poderoso. Deixa eu para trás, deixa eu passar do teu para trás, viu? Deixa para lá. A quarta lição que aprendemos aqui é que Ele nos reconciliou com Deus. Está no versículo de número 18. Nós fomos reconciliados com o Pai por meio de Jesus. Irmãos, você deixou de ser estranho. Irmão, você deixou de ser um órfão e passou a ser filho de Deus por intermédio de Cristo. Esse é o amor que nos constrange. Mas muitos de nós que estamos aqui ainda vivem como órfão, ainda vivem como estranho, ainda vive com medo, ainda não consegue se relacionar e abrir o seu coração para Deus, não consegue abrir o seu coração para o Senhor, porque ainda não entendeu a reconciliação que temos por intermédio de Jesus. E Jesus quebrou a barreira, Jesus rasgou o véu, Ele abriu o caminho para que você tenha um relacionamento com o Pai, para que você tenha um relacionamento com Deus. Então olha só o que nós aprendemos aqui. Olha só o que esse texto está dizendo para nós aqui nessa noite. Olha cada ponto que está aqui sendo dito, escrito, para que você venha entender o amor que nos constrange. Ele reconciliou você. Pastor, tem sido uma luta a minha vida. Pastor, tem sido difícil a minha caminhada. Irmão, eu quero dizer para você, você tem um Pai, amém? Minha irmã, aqui nessa noite eu quero dizer para você que você tem um Pai. Ele é Pai. Ei, você não é órfã. Ei, você não é um estranho. Por intermédio de Jesus Cristo, você e eu fomos reconciliados com o Pai. Quando Jesus estava passando por momentos difíceis, e Jesus passou por um momento tão terrível na sua vida, que a palavra de Deus diz que ele suou sangue. Imagina a pressão que não havia sobre ele no jardim do Getsemane, a ponto dele suar sangue. Ele não sofreu um infarto fulminante naquele momento, porque ele não poderia morrer ali. A cruz já estava preparada para ele. Então o texto diz que ele começa a suar sangue. Sangue. E o que Jesus faz, irmãos? O que Jesus faz? Qual é a postura de Cristo naquele momento de pavor, de medo, naquele momento tão terrível da sua vida, aonde mesmo ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, a minha alma está em choque. A palavra de Deus diz que ele se retira, vai um pouquinho mais longe, dobra o seu joelho e diz: Pai. Ele ora ao Pai. E o texto diz que naquele momento os anjos descem e vêm confortá-lo. Mas aqui que está o segredo: o relacionamento com o Pai. Ele reconciliou você para que você tenha intimidade com o Pai. Então, irmão, se tu está passando esse momento, você tem um Pai, amém? E Ele é um tremendo de um bom Pai, glória a Deus. Ele não é um Pai que vai avistar você sujo, vindo de longe, e vai dar um chute em você. Porque o Pai lá do filho pródigo, lá da parábola, está falando de Deus, está falando do nosso Pai celestial. E o que aquele pai fez? Aquele pai julgou, condenou? Não. Aquele pai saiu na corrida, abraçou o seu filho, deu um beijo nele, fez uma festa, colocou um anel na sua mão. Ele é Pai. E não vamos perder a oportunidade do relacionamento com o Pai, porque nós somos reconciliados por intermédio de Cristo. O amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. A quinta lição que nós extraímos desta passagem está no versículo de número 20. O versículo de número 20, irmãos, nos fala que somos embaixadores do Senhor. Ele pegou você
Ele pegou eu e você, nos resgatou das trevas, do lamaçal de pecado, dos principados e potestades. Ele tirou eu e você daquele lugar. Ele deixou para trás o nosso passado. Ele nos deu uma nova vida por intermédio da ressurreição. E Ele fez de nós embaixadores, representantes do céu na face dessa terra. Quando o mundo olha para nós, quando as pessoas olham para nós, elas têm que olhar para você e ver a graça do Pai em você, e ver o amor do Pai em você. Quando alguém olha para mim: Gilvan, tu pastor, pregando a palavra, mas tu não era aquele Gilvan lá da bagunça, tu não era o Gilvan lá da prostituição, tu não era o Gilvan lá da cachaça. Pois é, agora eu adoro ao Senhor, agora eu sou pastor e sirvo a Cristo. Então a graça tem que constranger essa pessoa. Quando ela olha para mim, ela tem que falar: é a graça de Deus na vida dele. Talvez assim é a sua história. Você não era aquele que estava caído lá nas esquinas, onde os cachorros vinham lamber a sua boca, bêbado, e te levar de carrinho de mão. Tu não é aquele? Pois é, mas Jesus entrou na minha vida, glória a Deus. Eu não era assim, viu, irmão? Não era assim, viu? Eu só era um jovem baladeiro que ia para balada, tempo do Big Bole, da metrô. Mas eu tive um encontro com Jesus Cristo, amém? Eu estou dando um exemplo aqui, e que quando as pessoas olham para a sua vida, elas vejam que você teve um encontro, que é a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Muitos e muitos exemplos poderiam ser citados aqui, mas é isso que Deus deseja, que a sua vida seja uma representação do seu amor e da sua graça, como um embaixador, como um representante. E esse é o desejo de Deus. Em Efésios, no capítulo 2 e no versículo de número 7, irmãos, a palavra de Deus diz que é o desejo do Senhor, olha só lá, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Louvado é o seu nome. É o desejo de Deus que as pessoas olhem para nós, que o servimos, e o glorifiquem pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. É o favor do Pai, é a graça do Pai. Você é embaixador? Quem é embaixador do Senhor aqui nessa noite? Quem é um representante do céu? Embaixador. E o sexto ponto para nós finalizarmos esta mensagem, irmãos, está no versículo de número 21, um dos versículos mais poderosos da palavra de Deus. O versículo de número 21 nos fala de uma maravilhosa troca. Olha só o que está escrito: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Esse texto está falando assim para mim e para você. Jesus, ele não conhecia pecado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca desobedeceu. Mas o Pai, o Todo-Poderoso, pegou o seu Filho e o fez pecado por mim e por você. O que o Pai fez? Ele pegou o nosso pecado, Ele pegou a nossa injustiça e colocou no Filho. E o Filho deu para nós a sua justiça. Então houve uma maravilhosa troca. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Houve ali uma maravilhosa troca, irmãos. Que troca, pastor? Aonde eu dei para Jesus a minha injustiça, os meus pecados, e Jesus me deu a sua justiça, a sua pureza e a sua santidade. É isso que esse texto, o versículo 21 está dizendo para nós. Ele trocou com você.
Quer maior expressão de amor do que essa? Quer maior expressão de amor? Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia: o amor de Cristo nos constrange. Por causa do que ele meditava, ele via o que foi realizado pela humanidade através do Senhor Jesus. De modo, irmão, que quando você chega diante de Deus, se você está em Jesus Cristo, Ele não olha para as suas injustiças, Ele olha para a justiça do seu Filho. Você está coberto com a justiça do Filho. O Filho tomou a sua injustiça e concedeu a você a justiça dele. Foi imputado, colocado na nossa conta. De modo que nós temos agora um relacionamento com Deus, com o Pai. Você pode experimentar o Pai, desfrutar o amor do Pai. O amor de Cristo nos constrange. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Que amor, irmãos. Que amor é esse? Que amor é esse? O amor do Pai. O amor de Cristo por mim e por você. O amor que nos constrange. E nós vamos ceiar daqui a pouco. Vamos participar do sangue, do corpo dele dilacerado naquela cruz. Foi por você, foi por mim. O amor de Cristo que nos constrange. Quero que você saia com essa palavra no seu coração nessa noite. Saia com essa palavra diante de uma sociedade, irmãos, de condenação, que julga, que aponta as falhas. Eu quero te apresentar aqui o amor que constrange, o amor de Cristo. Você é amado do Pai. Nunca se esqueça disso. Se você esquecer disso, você vai sofrer, você vai padecer. Se você esquecer que você é amado, irmãos, você vai padecer na sua jornada, na sua caminhada. O amor é um alicerce para nós. O amor do Pai é uma rocha. É o amor do Pai. Nunca se esqueça que você é amado. Nunca se esqueça que Ele morreu por você. Nunca se esqueça que Ele concede a você a oportunidade de viver em novidade de vida. Nunca se esqueça que Ele lança no passado, no mar do esquecimento, o nosso passado. Nunca se esqueça que Ele reconciliou você com o Pai, com Deus. Nunca se esqueça que você é um representante, um embaixador. É aquele cujo mundo e os olhos vão olhar para você e vão ver a graça de Jesus. Nunca se esqueça que Ele trocou de lugar com você, levando a sua injustiça, os seus pecados, e concedeu a você a justiça dele, a sua pureza, a sua santidade. Seja constrangido pelo amor do Pai. Ei, viu? Seja constrangido pelo amor do Pai. Quando você acordar de manhã, irmãos, quando você for orar, fazer o seu devocional, entra nesse lugar onde você seja encharcado pelo amor do Pai. É esse amor que vai curar você, vai renovar você. Nós precisamos desse amor, você precisa desse amor. É o amor do Pai que nos constrange. Irmãos, irmão Paulo, projeta para mim aí o capítulo 6 e o versículo de número 1 de 2 Coríntios. Capítulo 6 e o versículo de número 1, para nós encerrarmos e orarmos. Capítulo de número 6. O capítulo termina no versículo 21 que nós lemos. Depois capítulo 6, versículo de número 1 de 2 Coríntios. Ele já vai projetar, mas eu quero finalizar lendo esse versículo com os irmãos.
2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 1. Para nós orarmos. Olha só o que está escrito lá. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. É graça. O amor é graça. Você tem a escolha de experimentar esta graça na sua vida, ou rejeitar, ou abandonar. Você tem a escolha, meu irmão, de experimentar ou não experimentar, mas é a graça. Não recebais em vão a graça de nosso Deus. Mergulhe nessa graça, mergulhe nesse amor, mergulhe nessa glória do Pai na sua vida, e seja transformado no nome de Jesus. Vamos orar, fecha os teus olhos.